Olá, graça e paz. Eu quero convidar vocês para um momento devocional. Eu estava aqui quando Deus colocou no meu coração. É uma palavra muito forte de alguém que passou por esta terra, que foi escolhido por Deus para fazer a diferença. É um herói, um homem de muita força, mas que teve algumas consequências da vida que Deus não havia planejado para ele, que é Sansão. A palavra de Deus fala que o nascimento de Sansão é fruto da aliança de seus pais. Sua mãe era estéril, quando o Senhor envia um anjo para falar com ela, e ela, sem acreditar, ainda com dúvida, sem compreender a profundidade da obra, do projeto, do plano que Deus havia traçado para a vida dela, ela pede mais um sinal a Deus, quando Deus envia ali um anjo que fala para ela o que ela deveria fazer para que essa promessa viesse cumprir, e a orientasse ao decorrer dos dias de como ela deveria fazer para honrar com o voto que ela havia feito a Deus. E a palavra de Deus fala que nasceu Sansão, e muito jovem, o Espírito Santo passou a impelir, passou a direcionar ele a determinados locais, porque havia uma força, um cuidado, uma proteção, e a potente mão de Deus estava com Sansão. E a palavra de Deus fala que ali Sansão ele recebeu algumas proibições, como também ele recebeu algumas instruções do que ele deveria fazer e do que ele não deveria fazer. E o tempo foi passando, ele recebeu algumas advertências, e uma delas é que ele não viesse se associar com os filisteus, e ele foi fazendo diferente daquilo que a força que vinha dentro dele havia falado. E a palavra de Deus fala que em um determinado momento da vida dele, ele se depara com o cadáver de um leão, com um mel, e ali ele não poderia tocar naquele cadáver. Ali era um retrato fiel do que ele poderia se tornar se ele realmente desobedecesse, se ele se distraísse, se ele não lutasse e não honrasse, não guardasse aquilo que Deus havia confiado a ele. A palavra de Deus fala que ele acabou fazendo tudo diferente, até o momento em que ele foi seduzido pelos próprios sentimentos, foi preso, teve os seus olhos furados, e no cárcere ele orou e ele pediu a Deus uma oportunidade para que pudesse vingar dos seus inimigos. A palavra de Deus fala que Sansão estava ali, já prestes a morrer, quando ele abraçou as colunas e seus inimigos morreram, e ele também. A palavra de Deus fala que houve mais vitória no sentido dele vencer os inimigos em sua morte do que em vida. E é algo muito forte, porque Deus não quer que nós venhamos ser honrados na nossa morte. Ele quer que nós venhamos passar por esta terra e fazer a diferença. Eu entendo com essa palavra que a morte de Sansão foi uma morte precoce. Na mesma localidade em que ele foi gerado para frutificar e para ter uma vida de comunhão completamente diferente do que ele traçou para ele mesmo, ele foi sepultado. Seus irmãos estavam ali sepultando ele naquele local em que Deus tinha estabelecido para que ele viesse reinar. Tenha cuidado com as suas escolhas, com as distrações, com as instruções que você recebe. Você precisa sempre colocar diante de Deus e não se desviar da rota, do que foi traçado, mesmo quando você não entende. É preciso obedecer, porque Deus conhece os planos que Ele tem para a tua vida e do quanto Ele quer te usar para passar por esta terra e ter um legado de vitória, não de derrota, porque não é isso que Ele estabeleceu para nós. O nome do Senhor quer ser glorificado na tua vida. Sansão poderia ter somado na vida de muitas pessoas se ele tivesse continuado a traçar o caminho que Deus já havia preparado para ele. Mas ele colocou a confiança nele mesmo, ele passou a acreditar que era ele que fazia. Até que ele teve uma cegueira espiritual que impedia ele de enxergar a visão que vinha de Deus para a vida dele, e a força que foi enfraquecendo, e ele já não era mais aquela pessoa diligente
que tinha prazer nas coisas de Deus. Nunca perca o prazer de estar com Deus e de viver para Ele. Eu quero te convidar a orar nesta manhã. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade em que nós estamos aqui, Senhor. Assumimos um compromisso de te obedecer. Entregamos a Ti os nossos corações. Te pedimos a direção certa. E não queremos, Pai, sair do alvo, sair do foco, negociar valores e fazer conforme nós achamos que é certo ou que as pessoas estabeleceram como certo para as nossas vidas. Temos um chamado, somos frutos da Tua vontade, do Teu projeto, porque fomos gerados por Ti. Tu és o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso ajudador. Queremos te pedir que Tu fique conosco, Pai. Não nos deixa, Pai, cair em tentação, nos livre de todo o mal. Nos guarda, Pai, e nos insere nos Teus projetos, para que nós possamos, naquele grande dia, ser aprovados por Ti. E que não venhamos, Pai, querer aproveitar o tempo perdido nos últimos dias, Pai, das nossas vidas, mas que possamos agora fazer a diferença e viver para Ti, aproveitando as oportunidades e colocando exatamente o nosso coração onde nunca ele deve sair, que é na Tua presença. Fica conosco e nos ajuda, nos oculta, Pai, diante do Teu olhar e da Tua potente mão. É com a certeza da vitória que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Eu sou Bruno Ferreira. Se você foi edificado por este devocional, coloca aí o teu amém, coloca aí o teu pedido de oração e seja ricamente abençoado. Você foi formado por Deus para fazer a diferença. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor. Tenha um excelente dia.